Uma conversa parece uma coisa tão simples, não é? Mas e se essa conversa pudesse, de alguma forma, transformar-se em ciência? É exatamente isso que vamos descobrir hoje. Vamos mergulhar nesse processo que transforma um diálogo, algo que fazemos todos os dias, em dados super valiosos. Dados que revelam verdades que os números, sozinhos, simplesmente não conseguem mostrar. E para entender isso na prática, nada melhor do que seguir os passos de uma dissertação real. Uma pesquisa que tentou entender o ambiente de trabalho moderno pelos olhos de quem está lá dentro, os profissionais. Ok, então por onde tudo começa? Bem, toda grande investigação não começa com uma resposta, mas sim com uma pergunta. Uma pergunta realmente boa. O objetivo aqui era ir além daquelas respostas de elevador, sabe? A questão era o que os profissionais mais qualificados, de facto, pensam sobre as suas carreiras. O estudo queria descobrir as crenças e os sentimentos genuínos por trás daquela fachada corporativa. Para responder a uma pergunta tão profunda e complexa, era preciso uma ferramenta à altura, uma ferramenta desenhada para ir fundo, e não só para coletar dados superficiais. E a ferramenta escolhida foi a entrevista qualitativa, que, olha, é muito mais do que um simples bate-papo. É, na verdade, uma interação estruturada, pensada, para ir a fundo num assunto. Pensem assim: enquanto um questionário de múltipla escolha mapeia a superfície com muitas respostas curtas, a entrevista, por outro lado, cava fundo. Ela segue a conversa para onde as ideias mais ricas e, às vezes, inesperadas estão. E esta citação resume tudo de forma brilhante, não é? Um gera um ponto de dados, um número. O outro revela uma narrativa completa. Mas claro, ter a ferramenta certa é só o começo. Como é que os investigadores se prepararam para essas conversas? Eles não foram de improviso, eles criaram um plano bem detalhado. Primeiro passo: encontrar as pessoas certas. Para isso, usaram uma técnica chamada amostragem intencional, que é basicamente escolher a dedo os participantes que poderiam dar as perspectivas mais ricas e profundas sobre o tema. E a formação académica aqui não era um detalhe qualquer, não. Todos os participantes eram formados em universidades de topo. Isso já sugere uma alta capacidade de refletir criticamente sobre as próprias experiências, o que era crucial para a pesquisa. O resultado foi um grupo super qualificado, com experiência e, algo notável, quase inteiramente feminino. E isso oferece uma lente muito particular e muito valiosa para enxergar a dinâmica do mundo corporativo atual. Então, em vez de um questionário rígido, eles optaram por um formato semi-estruturado. Isso significa que tinham um guia de tópicos para garantir que todos os pontos importantes seriam cobertos, mas com total flexibilidade para explorar respostas interessantes que surgissem no caminho. O guia tinha perguntas abertas, como: que significado tem o trabalho na sua vida? Percebem? São perguntas desenhadas para provocar reflexão, não para obter um simples sim ou não. Com todo o plano montado, o foco mudou. Deixou de ser sobre o que perguntar e passou a ser sobre como escutar. Uma entrevista bem-sucedida é quase uma arte. Começa com a criação de um ambiente de confiança, exige uma escuta muito atenta e, talvez o mais importante, a habilidade de ir descascando a cebola, de ir além das respostas superficiais com delicadeza. E isso leva-nos a uma ideia muito poderosa. A entrevista não é uma extração de dados, como se fosse uma mina. É uma co-criação. Um texto negociado que nasce ali, daquela interação única entre duas pessoas. Certo. Então, temos todas estas conversas gravadas. Como é que isso vira conhecimento científico de facto? Bem, as 16 entrevistas, cada uma com uma média de 80 minutos, geraram uma verdadeira montanha de dados brutos. Estamos a falar de 176 páginas de transcrições, palavra por palavra. E como é que se encontra sentido numa montanha de texto como essa? Com um processo sistemático, quase como um funil de análise. Ele vai destilando a conversa bruta até chegar a um conjunto focado de temas que realmente fazem sentido. E o que é que emergiu no fim desse funil? 4 categorias centrais, e elas revelaram uma tensão constante na vida destes profissionais. De um lado, a lógica fria do lucro da empresa, do outro, a busca por um significado pessoal no trabalho. De um lado, as oportunidades que viam,
E do outro, certas crenças limitadoras, como aquele medo de que falar tem consequências. Fica claro, então, que a entrevista qualitativa é uma ferramenta incrivelmente poderosa. Mas, como toda ferramenta de alta precisão, ela também é delicada e exige cuidado. O seu grande poder está na profundidade e na flexibilidade, que são incomparáveis. Mas o risco está na subjetividade e no possível viés do entrevistador. Por isso, é preciso um cuidado enorme, tanto na condução quanto na análise. No final das contas, a entrevista abre uma pequena janela para a mente humana e deixa-nos com uma reflexão. Aquilo que ouvimos é um reflexo da realidade ou é a história que as pessoas precisam de contar a si mesmas e aos outros?